Pensa só, como é que uma filosofia de 2.500 anos atrás pode ter alguma coisa a ver com a calma de um piloto no meio de uma emergência a 10.000 metros de altura? Parece estranho, né? Mas é exatamente essa conexão surpreendente que a gente vai explorar agora, entre Confúcio e uma crise lá nos céus. Imagina a cena. O avião mal decolou e, de repente, um dos motores simplesmente explode, pega fogo. Para uma passageira que estava lá, a palavra que ela usou foi desespero, totalmente compreensível. Só que no meio daquele pânico todo, a calma de uma pessoa, lá na cabine, foi o que mudou o destino de todo mundo a bordo. E olha, isso não era um treinamento, não. Foi uma emergência real mesmo, com o avião lotado de gente. As ações do piloto ali foram decisivas. Frente a um perigo desses, ele mostrou uma perícia, uma serenidade que, no fim das contas, salvaram quase 300 vidas. Bom, e aí que a gente chega num ponto central, né? Num momento de terror absoluto como esse, o que é que separa a calma do pânico total? O que leva uma pessoa a agir com essa serenidade toda quando a reação mais natural, a mais instintiva, seria o puro medo? Essa pergunta acaba nos jogando bem no meio de um conflito que é fundamentalmente humano. De um lado, o instinto bruto de se salvar, a autopreservação. Do outro, um senso mais profundo, um compromisso, um dever com os outros. E a escolha entre um e outro, bom, é uma escolha que define o caráter de uma pessoa. E o mais curioso é que, olha só, o filósofo Confúcio, ele já tinha pensado nesse exato dilema há mais de 2.000 anos. Ele fazia uma distinção bem clara entre dois tipos de pessoa. Para o que ele chamava de homem vulgar, uma crise é o caos total. Mas para o cavalheiro, não. Para ele, a crise é um teste. Um teste para o qual ele se preparou a vida inteira. Então, vamos mergulhar um pouco mais nesse tal Código do Cavalheiro. Como é que essa estrutura de pensamento tão antiga, lá do confucionismo, pode ser a chave para a gente entender a calma daquele piloto no meio do caos? Bem no centro desse código, a gente encontra a ideia de benevolência. E veja bem, não é só sobre ser bonzinho ou gentil, é a virtude máxima, a ideia de colocar o bem-estar dos outros acima do seu próprio interesse. É superar o ego pensando no coletivo. Certo, mas como se pratica essa tal de benevolência na vida real? Confúcio diria que é através do Shu, que é um princípio muito parecido com a nossa regra de ouro. É a empatia na prática, sabe? Aquela ideia de não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. No caso do piloto, isso se traduz em tratar a segurança dos passageiros como se fosse a sua própria segurança. E essa pessoa que consegue viver assim, esse é o ideal do cavalheiro. É alguém que trabalha, que cultiva o próprio caráter para incorporar essas virtudes. E o ponto importante aqui é que isso não é um título que se herda, não é por nascimento. É uma condição moral, algo que se conquista com muito esforço e autodisciplina. Segundo Confúcio, o cavalheiro tem umas características bem específicas que o preparam exatamente para esses momentos de altíssima pressão. Ele não age por medo nem para ganhar alguma coisa com isso. Ele age por um compromisso inabalável com o que é o certo a se fazer. E essa citação aqui é perfeita porque ela conecta diretamente a virtude da benevolência com o estado emocional exato que o piloto mostrou lá no voo. Uma ausência de aflição e de medo. A calma dele, então, não era falta de sentimento, entende? Era o resultado de um caráter que foi forjado, moldado pelo senso de dever. Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como essa filosofia tão antiga se aplica de forma super direta àquela situação na cabine de comando sobrevoando São Paulo. Aquela calma incrível do piloto, ela não veio só do treinamento técnico, das horas de voo, não. Foi a manifestação viva de um código moral, onde o dever é maior que o medo pessoal. Ele não estava só pilotando um avião, ele estava cumprindo uma obrigação quase sagrada. Dá pra gente até quebrar a reação do piloto em 3 passos, que são o espelho perfeito do caminho do cavalheiro em ação. Primeiro passo, superar o ego, ou seja, o medo instintivo pela própria vida. Segundo, praticar a benevolência, focando totalmente no dever com os passageiros. E terceiro, agir com retidão, usando toda a sua habilidade técnica para transformar esse dever moral em segurança para todo mundo. No fim das contas, o que o piloto fez foi escolher o caminho do cavalheiro, uma resposta que nasce do dever e não do instinto mais comum de autopreservação. É basicamente a benevolência vencendo o pânico. E isso tudo mostra pra gente que esses ideais, mesmo sendo tão antigos,
não são só conceitos de livro de história. Pelo contrário, eles oferecem uma estrutura superpoderosa e relevante para a gente lidar com as crises de hoje. Mostra que a verdadeira força, no fim, vem de um caráter bem cultivado. Isso nos deixa com uma pergunta, uma reflexão para a vida. Na nossa próxima crise, seja ela grande ou pequena, qual código a gente vai seguir? Vamos ser guiados pelo puro instinto ou por um senso mais elevado de dever? A escolha, como Confúcio já nos mostrava, é toda nossa.